mas a gente mandava pelo boca para você. Sim, sim. Bom, retornando aqui, então, a gente vai começar agora a parte regular da nossa oficina, né? E o problema que a gente vai fazer é um problema do BigCrowd, mas eles não... Quer dizer, caiu num contest do BigCrowd, mas ele não está disponível no portal ainda. É um problema meu, que eu escrevi para um contest recente aí, mas eu queria trazer ele aqui para a oficina para trabalhar algumas coisas que eu acho interessantes de serem trabalhadas. Tá? Não é um problema muito difícil, eu acho que até 2020 a gente consegue concluir ele sem problemas, mas deixa eu tentar explicar rapidamente, então. Nesse problema, você tem alguns peões dispostos no tabuleiro de xadrez. Vou direto aqui para os exemplos. Tá? Então, aqui, por exemplo, tem esse conjunto de 8 peões. E o que você quer saber é qual que é o número mínimo de cavalos que você tem que dispor no tabuleiro de xadrez de modo a atacar todos os peões. Ok? Aqui, no caso, dispondo um único cavalo no centro, né, desses 8 peões, eu consigo atacar os 8. Então, por isso que 1 é a resposta. Tá legal? Já nesse outro exemplo, eu preciso de 5 cavalos para conseguir dar conta de atacar todos esses peões. Não vou colocar os cavalos aqui, fica de exercício. O que é importante aqui, né? Você pensa, poxa, como é que a gente resolve esse problema? Número mínimo de cavalos para atacar todos os peões de um tabuleiro de xadrez. Aí vai um pouco da experiência que você tem com computação e com problemas computacionais. Tem a ver com você ter um feeling se esse problema admitiria uma solução polinomial ou não admitiria uma solução polinomial. Logo de cara, lendo o enunciado, você percebe que o tabuleiro não vai ter mais do que 30 de dimensão. Vai ser um tabuleiro no máximo 30 por 30, né? E aqui ainda tem a garantia de que não mais do que 10 peões são colocados no tabuleiro. Então você já pensa, isso tem cara de ser um problema difícil, né? Não mais do que 10 peões vão ser colocados no tabuleiro, então no pior caso você precisa de 10 cavalos para atacar os 10 peões, né? E por que é um problema difícil? Veja, todo cavalo que você coloca no tabuleiro, ele está associado a um conjunto de peões que ele ataca. Se eu penso em colocar um cavalo aqui, por exemplo, ele está atacando esses 2 peões aqui, certo? Então, no fundo, esse problema aqui está relacionado a... Eu tenho um conjunto de subconjuntos, né? Cada subconjunto se refere justamente a quais peões são atacados por cada possibilidade de colocar um cavalo no tabuleiro, ok? E eu quero selecionar a menor quantidade de subconjuntos para que a união deles cubra todo o universo sobre os quais esses subconjuntos são formados. Tudo bem? Então, eu tenho um conjunto universo de elementos, que é, no caso, as posições dos peões. Tá legal? É o nosso universo de elementos, são as posições dos peões. E eu tenho uma família de subconjuntos desses peões, né? Cada subconjunto aí... Oh, meu Deus do céu, ESC. Ok. Cada subconjunto associado a uma posição onde eu posso colocar um cavalo que ataque peões. E o que eu quero é selecionar a menor quantidade possível desses subconjuntos para cobrir todo o meu universo. É um problema de set cover, é um problema de cobertura por subconjuntos, né? Cobertura de um conjunto universo por uma família de subconjuntos que eu tenho disponível. E esse problema é NP completo, é um problema difícil aí da computação. Qualquer estratégia que você queira pensar aqui com emparelhamento em gráfico de partidos ou coisa assim, não vai dar certo. Guloso, não vai dar certo. Qualquer coisa assim, não vai funcionar. Tá? Esse problema realmente é difícil, dá para provar que ele é NP completo. Você não vai provar que ele é NP completo na prova, óbvio, mas você vai ter um feeling ali na hora da prova de que esse problema é set cover e também você tem a dica, né, pelos parâmetros do problema, né? O tabuleiro não é grande, a quantidade de peões não é grande. Isso já é suficiente para você pensar, aqui eu vou ter que fazer alguma coisa para um problema que é difícil, né? E aí, já que são só 10 peões, né,
Vamos tentar resolver esse problema com backtracking mesmo. Vamos apelar. E um backtracking passa. Só que tem que tomar um pouco de cuidado com o backtracking, porque por mais que sejam 10 peões, não são 10 candidatos não são 10 candidatos de posições a colocar cavalo, né? Porque a cada peão eu posso ter associado aí 8 posições onde eu posso colocar um cavalo, né? Então tem que tomar cuidado, porque senão eu vou ter 80 candidatos de posições para colocar os cavalos, e se eu for considerar um backtracking meio burro, assim, sem poda, eu vou fazer 2 na 80, eu vou gastar tempo da ordem de 2 na 80. Isso não vai passar de jeito nenhum no time limit. Mas dá para ver aqui que tem muita sobreposição dessas posições, tem muita poda que dá para fazer nesse problema, nesse backtracking, né? Alguns exemplos de poda. Se você tiver uma posição, um peão lá, em que todas as posições onde eu posso colocar cavalo para atacar aquele peão, quer dizer, todos os candidatos que atacam aquele peão, não atacam um outro peão. Tudo bem? Então, pega todos esses candidatos que atacam aquele peão. Se para todos esses candidatos eles atacarem somente esse peão, tanto faz qual você vai escolher, certo? Então, é um candidato que só ataca um peão, então basta você escolher um e você já tem uma poda aí possível de se fazer no backtracking, né? Que é ver esses candidatos que atacam exatamente um peão. Você identificando quais são os candidatos que atacam exatamente um peão, identificando as posições que são atacados apenas por candidatos desse tipo, seleciona um dos candidatos e você está feliz. Você não tem mais o que decidir em relação àquele peão. Tudo bem? E em relação àqueles candidatos também. Certo? É uma poda possível. A outra poda possível é, se eu vou fazer um backtracking ordenando todos os candidatos, e aí cada candidato eu vou decidir se eu vou escolher ele ou não, eu posso já saber dos candidatos que me restam se é possível eu cobrir todos os peões. Posso fazer essa pré-computação do acumulado do conjunto de peões que são atacados de um candidato para frente. Por quê? Se eu tenho já um conjunto de candidatos selecionados, né, que o backtracking foi construindo ali, aquele conjunto de candidatos selecionado, tudo bem? E se eu chego num determinado momento e eu percebo que os candidatos que eu tenho para frente não vão ser suficientes para cobrir todos os peões, eu também posso podar o backtracking ali. Eu não preciso explorar todos os caminhos, todos os ramos do backtracking ali para frente, porque não vai ter chance de eu cobrir todos os peões dali para frente. Bem? A ideia é a gente ter aqui uma ordem de todos os candidatos, né? Os candidatos são posições do tabuleiro de xadrez onde eu tenho um ponto, mas não todas elas, porque tem algumas que não atacam peão nenhum, né? Os candidatos são só aquelas posições que atacam pelo menos um peão, tudo bem? Então a ideia é, eu tenho uma ordem aqui de todos os candidatos, certo? E eu vou para cada candidato, o backtracking vai decidir se coloca um cavalo ali ou não, né? Se vai colocar um cavalo ou não naquela posição, relacionada àquele candidato. O que eu vou ter para cada candidato U, eu vou chamar de AT de U, o conjunto, e isso vou fazer com a bitmask, claro, o conjunto dos peões que são atacados por aquele candidato. Ok? Se eu sei qual é o conjunto dos peões que são atacados por cada um desses candidatos U, eu vou ter também o ataque acumulado do candidato U. O ataque acumulado do candidato U é o conjunto dos peões que são atacados por todos os caras de U até o final. Beleza? Porque se o backtracking já decidiu se ele coloca cavalo ou não em posições até a posição U, a ideia é, se aquilo que já está atacado pelos cavalos que vieram antes, união com o caso extremo, que é colocar cavalos em tudo que vem depois, né? Que é justamente esse ataque de U. Se essa união desses dois conjuntos, né? Esse ou dessas duas bitmasks, ainda assim não cobrir todos os peões que eu tenho, eu podo o backtracking aqui. Quer dizer que eu escolhi muito poucos cavalos para chegar nesse ponto
da computação. Então, é outra poda possível para se fazer no backtrack. Só com essas duas estratégias de poda, quer dizer, que é verificar aqueles cavalos que eu posso... Aqueles peões fáceis, né? Aqueles peões que são atacados apenas por candidatos que só atacam um peão. Né? Se eu vejo já esses caras, já atribuo um cavalo para alguma dessas posições livremente, e se eu podo, sempre que eu sei que daquele caminho em diante eu já não tenho mais esperança, isso já é suficiente para passar no time limit. Tá? Já são duas estratégias de poda, e a gente vai fazer aqui especialmente e trouxe esse problema, né? Especialmente para a gente pensar um pouquinho em como implementar essas coisas com backtracking, como lidar com essas bitmasks, né? Algumas coisas no código vão ser interessantes para a gente trabalhar. Tudo bem? Alguma dúvida sobre a solução esquematizada aqui, de modo até bem informal e impreciso, mas a ideia ficou clara? Eu só não entendi a segunda poda. A primeira, que é quando tem só um peão atacando, eu entendi, mas a segunda que eu fiquei confuso. Tá, beleza. Vamos lá. A segunda estratégia de poda é a seguinte, né? Então, o meu U, ele vai iterar, né, sobre cada um dos candidatos. Então, para cada candidato, eu tenho que escolher se eu coloco ou não coloco o cavalo ali. Tudo bem? O backtracking vai explorar as duas possibilidades. Beleza? Então, a computação se ramifica em colocar cavalo e não colocar cavalo naquela posição. Então, quando eu chego para um determinado U aqui, ó, cheguei nesse valor de U. As posições anteriores já estão preenchidas. Cavalo ou não cavalo. Cada posição eu já tenho preenchido cavalo ou não cavalo. E eu já sei qual é o conjunto X, chamado de X, de todos os peões que estão sendo atacados pelos cavalos que já estão posicionados. Tudo bem? E eu sei também qual é o conjunto de todos os peões que é possível atacar, caso eu venha selecionar todos os candidatos de U para frente. Caso eu venha colocar cavalo em todos eles, que seria o pior caso possível. Tudo bem? De colocar cavalo de U para todo mundo que vem na frente. Certo? Vou chamar esse conjunto aqui de Y, né? O conjunto dos peões que são atacados por todos os candidatos de U para frente. Se X união Y não der todo o meu universo de peões, se ainda assim for insuficiente para cobrir todos os peões, eu já abandono esse caminho. Né? Quer dizer que eu coloquei muito poucos cavalos antes do U, porque nem selecionando todo mundo do U para frente eu vou conseguir cobrir todos os peões. Eu vou conseguir atacar todos os peões do tabuleiro. Então, eu já posso rodar o backtracking aqui. Beleza? Alguém aqui do remoto quer perguntar alguma coisa? Tá clara a ideia? Beleza? Então, vamos para o código. Apresentar uma janela. Ok. Ok. Estou apresentando a janela correta aqui. Aqui. Volta. Beleza. Bom, não tem ID ainda esse problema. Quando eu tiver, eu altero, tá? Por enquanto, eu vou chamar ele de Optimize. Assim que vocês vão identificar o código lá no diretório do clube de programação. Legal? Então, vamos a algumas coisinhas aqui, logo de cara, para a gente declarar global. Aqui, o esqueletão da função main, porque os meus dedos ficam muito tentados a escrever isso aqui sozinho, toda vez que eu começo um código no clube. Segundo. Vou falando de máscara e a máscara vai molhando, né? Aquela coisa
termino a aula, a oficina, e a máscara vai para o lixo. Vamos embora. Então, eu vou ter aqui um tabuleiro, que eu vou chamar de T. Esse tamanho de fonte, para mim, não está bom. Acho que tem um outro problema. Que o tamanho de fonte, a minha miopia está bem acentuada, eu já tenho dificuldade para ler esse tamanho de fonte da distância que eu estou aqui do projetor. Próxima oficina, eu vou aumentar então, esse tamanho. Volta. O meu max é 40, né? Então, no máximo 30 linhas, 30 colunas, vou colocar o max para 40. E logo de cara, fazer esse código, um certo apoio aqui na minha outra tela para não comer bom. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ler o N. É difícil. Vou ler o N, que é a dimensão do tabuleiro. E vou ver todas as posições do tabuleiro. Então, alguém está aprendendo a digitar, assim, né? Digitando essa velocidade de tartaruga, mas tudo bem, vamos lá. Talvez se eu mudar aqui um pouco o posicionamento do computador, eu consiga melhorar. Vamos ver. Aí, eu preciso primeiro identificar onde estão os peões e onde estão os candidatos. Tá legal? Então, veja, veio preenchido com ponto toda a posição onde não tem um peão. Só que desses pontos eu sei que tem alguns que me interessam, que são os candidatos, que são aquelas posições que atacam pelo menos algum peão, e aqueles que não me interessam, né? Os que me interessam, eu vou substituir esse ponto por um underline, um símbolo ali para saber que ali é um candidato. Tudo bem? Então, logo de cara, já vou fazer isso, que é identificar no tabuleiro quem são os candidatos. Né? Então, se eu tenho um peão na posição E e J, eu vou, já todas as posições adjacentes do movimento do cavalo, colocar um underline. Tudo bem? Se não tiver um peão, claro. Né? Então, eu vou ter aqui, chamar de I2, J2, K, são, esse cara aqui, são 8 movimentos do cavalo. Para cada movimento, calculo I2 e o J2. E aí o que eu preciso fazer é validar a posição e verificar se ali tem um ponto. Se tiver um ponto, eu vou trocar para um underline. Então, se T é 0 menor ou igual que 2, e 2 menor que 1, e 0 menor ou igual que J2, e J2 menor que N, e ainda por cima, T e 2, J2 igual a um ponto, então T e 2, J2 vai ser um underline. Beleza? Nesse ponto aqui, eu identifiquei todos os candidatos. Agora eu vou fazer o vetor dos candidatos, tá? Então eu vou ter um vector. Esse vector,
vai ser um vector de int com int. Pair de int com int, né? Vão ser as coordenadas de todos os candidatos. Se aqui for candidato, esse cara vai entrar no vector. Por que eu preciso do vector? Porque eu preciso ter a ordem, né, dos candidatos em alguma ordem para justamente fazer o backtracking sobre essa ordem. Então, aqui eu vou ter esse vector. Como é que eu chamei ele aqui? Eu chamei, né? Instanciei. V. Tá? Antes de... Como... Certo. Tá. V. Então, vou fazer um V. Pushback. E posição J. E vou lembrar também que esse candidato que está na posição IJ está na posição U, onde eu coloquei lá no vetor V, né, porque eu fiz esse pushback, quer dizer que o V, posição U, para algum U, foi o que recebeu esse IJ. Tá? Eu quero não só mapear o U para IJ, mas eu quero saber que da posição IJ, onde tem um candidato, o índice U dele no vetor V é U. Tá? Eu quero lembrar disso. Então, por isso, eu quero essa ID do candidato, essa posição, né? A posição do candidato no vetor V, vou chamar isso de pos. Matriz, né? Pos, max, max. Um monte de posição inválida, mas toda vez que eu chego nessa situação aqui, eu vou não só colocar o IJ no vetor V, mas eu sei que o IJ vai ser colocado na posição V, justamente na posição, vai ser colocado no vetor V, justamente na posição V.size, antes do V receber o IJ. Né? Aquele é o índice da posição onde o V vai receber o IJ. Tudo bem? Recebi ali memorizei, né, as duas coisas. É interessante também eu contar o número de peões, porque eu preciso saber se uma bitmask tem uma certa quantidade de uns que corresponde a todos os peões que foram contados, né? E essa bitmask, como ela vai identificar se um peão foi atacado ou não, ela representa um conjunto de peões que foram atacados ou não, eu preciso que cada peão também tenha uma ID, certo? Então, o que eu vou fazer é que se numa determinada posição que eu tiver for um peão, cara, eu preciso atribuir a esse peão a sua ID e incrementar o meu contador de IDs, que eu vou chamar de NP, de número de peões. Esse cara, assim, começa com 0. Eu vou chamar de PID, a ID do peão, né? Então, eu memorizo lá que a ID daquele peão IJ é ID NP e incremento o NP. Bem, assim, os peões têm números agora, né? Foram contados. Beleza. Fechar esse for. Tudo bem. Agora, para a gente poder rodar o backtracking e fazer aquela poda dos conjuntos acumulados, eu preciso pré-computar, né, justamente a informação aqui, o ataque de cada candidato U, né, qual é o conjunto de peões que cada candidato U ataca, e qual é o conjunto acumulado de peões que do U para frente são atacados, certo? Vamos primeiro começar com isso aqui, decidindo para cada candidato U qual é o conjunto de peões que ele ataca.
volta. E como é que a gente vai fazer isso? Né? Eu vou pegar todos os candidatos. Então, as posições vão de 0 até t.size, né? Faz mais. Eu acho que eu vou fazer de trás para frente, porque eu já posso fazer o acumulado também, né? Então, eu posso fazer -1, o maior igual a 0, menos. Eu já calculo o ataque e o ataque acumulado. Então, eu vou pegar o I, que é o V, o ponto first, e o J, que é o VU ponto second, né? As coordenadas de J, às quais se referem o candidato U. Tudo bem? Inicialmente não ataca nenhum peão. Aí eu vou verificar nas posições adjacentes aí a J, quais são as posições atacadas. Isso aqui, né? As posições onde eu tenho peão. Volta. Então, as posições onde eu tenho peão. Achei os peões atacados pela posição IJ. Então, o ataque U é uma bitmask, ou recebe, ou adicionar aquele peão àquele conjunto. Aí eu preciso pegar, então, saber qual é a ID do peão na posição I2J2, porque é essa ID que eu vou adicionar ao conjunto dos peões atacados por U. Beleza? Adicionar elementos a um conjunto é com ou bit a bit, né? Em bitmask. Esse não entendi. Ó, achei uma posição I2J2, onde tem um peão atacado por esse candidato. Bem? Esse peão tem um seu identificador, porque as bitmasks são... dentro das bitmasks, os peões são identificados pelas suas IDs, que foram gravados nesse PID, tudo bem? Esse PID, a ID do peão. Então, eu preciso ligar esse ésimo bit, certo? E acrescentar ele a bitmask, estou adicionando aquele peão ao conjunto. Ou recebe. Aqui é uma bitmask. É o conjunto dos peões que são atacados pelo U. Tá legal? Ah, meu Deus, são 20 e 10 já. Uau! Por 10 minutos para encerrar. Eu vou conseguir. Sério? Acho que sim, acho que sim. Eu não sei se vou conseguir, na verdade. Para os juniores hoje eram problemas muito elaborados também, né? Todos eram elaborados. E aí, por muito tempo. Bom, aqui eu vou... Tá, se eu fiz isso para todas os 8 movimentos do cavalo que eu simulei, no final eu ainda posso ter o ataque acumulado do U. Né? O caso base é quando o U é o último. Então, se o U é... eu posso fazer o contrário. Eu posso pegar e verificar se o U não é o último, não é o caso base. V.size -1. Aí eu só pego, né, o ataque acumulado. Meu Deus do céu. Para ajudar, a digitação tá linda. U mais 1 e faço um ou, né? Um ataque, faço a união dos dois conjuntos. Certo? Senão é só ataque. Ok.
Tô vendo aqui na minha cola, falta coisa pra caramba nesse código aí. Já são 8h12. O que eu faço? Eu acho que para não encher esse código de coisa, que provavelmente eu vou ter que recapitular na próxima oficina, porque eu não vou conseguir terminar ele hoje de qualquer forma, vou deixar ele como está, para na próxima oficina eu recapitular todos os aspectos que a gente já fez, para daí fazer o backtracking, porque eu não vou terminar em 8 minutos. Todo um backtracking aqui na frente e uma poda para se fazer. Aqui tudo no conta de fazer a poda do tipo que é desprezar todo um caminho se eu sei que dali para frente eu não vou ser capaz de cumprir todos os peões. Mas tem ainda outra poda, que é identificar os candidatos que atacam só um peão, que é atacado só por candidatos que atacam um peão, né? E essa poda também vai dar um pouco de trabalho de fazer. Então não é só o backtracking que falta daqui para frente, tem essa outra poda. Eu acho que eu vou parar por aqui. De qualquer forma, obrigado por estarem comigo até aqui. Esse código, vou colocar aqui um to be completed. E na próxima oficina, a gente vai continuar esse problema. A próxima oficina regular não é semana que vem, né? É daqui 2 semanas. Mas tudo bem. Eu decido se eu vou continuar isso, então, daqui 2 semanas, porque daí é um tempo muito longo também. Ou se eu faço um vídeo, quem sabe, gravando, e coloco para vocês. Vou ver se eu vou ter tempo de fazer isso. A gente conversa no Telegram. Tá bom, pessoal? Obrigado por ficarem comigo aí até agora. E a gente se vê, então, na semana que vem com a Hora Júnior e o próximo assunto, que ainda é uma surpresa, que vai ser trabalhado na nossa jornada de iniciação. Tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau, Felipe. Tchau, tchau, Henrique.